Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa quinta aula de trigonometria. Nessa aula falaremos sobre redução ao primeiro quadrante. Olhe, acompanhe as aulas anteriores. Por exemplo, a nossa última aula, que foi a aula de número 4, nós falamos sobre simplificação de expressões trigonométricas. Então acompanhe todas essas aulas e assim você ficará realmente aí craque. Agora, vamos aí então. Vamos a isso. Olha aqui. Qual o propósito realmente dessa aula que é a redução ao primeiro quadrante? Atenção e veja aqui. Nessa aula, meu amigo, você será estar sabendo resolver problema desse gênero. Por exemplo, este tipo de problemas, tá? Calcular aqui então ângulos, aí então ângulos, nesse caso seno, cosseno, de qualquer que seja então ângulo notável. Este tipo de problema e muito mais que o próximo slide é esse então o propósito então dessa aula. Se gostou da ideia, então podemos aí, então ir até a aula. Vamos a isso. A primeira coisa que eu começo daqui explicando é sobre os ângulos notáveis. Vamos aqui. Eu sei que introduzimos nas aulas anteriores os ângulos notáveis, mas essa aqui é a aula própria. Vamos aí. Os ângulos notáveis normalmente é ângulo entre 30 graus, 45 graus e 60, nesse caso, grau. Olha, nós podemos fazer então a tabela desses ângulos. Podemos fazer a tabela desse ângulo para encontrarmos aqui então o seno, cosseno, por aí vai. O que seria a tabela? Vamos a isso. Eu poderia então colocar aqui contando, como vimos nas aulas anteriores. Na verdade, já vimos lá. Mas vai lembrar e vai acrescentar aqui então aí outros assuntos. Vamos a isso. Eu poderia contar, por exemplo, 1, 2, então 3. Nesse caso, olha, então, quando aqui da forma decrescente, teremos então o 3, o 2 e aqui então o 1. Atenção, aqui temos 1, visto que estamos a contar da forma decrescente. Agora, faça aqui então a raiz desse número e raiz desse número. Coloca então a raiz quadrada de todos os números, não é? E divida por 2. Vamos dividir então tudo isso aqui, aí então por 2. Vamos colocar como sendo aqui então 2, aqui o 2, 2, 2 e o 2 por 2. Agora, os primeiros ângulos, na verdade, aqui poderia ser aqui então 30 graus. Então, deixa eu tentar colocar aqui então aí a essa cor, não é? 30 graus. Aqui temos 45 graus e aqui temos 60 graus. Essa linha dos 30 graus, linha dos 45 graus e aqui tem linha dos 60 graus. Agora, a primeira mesmo, isso seria a coluna, não é? A primeira linha é a linha aqui está dos senos e aqui tem linha dos cossenos. Muito simples, né? Agora, nas aulas anteriores, nós não terminamos aqui. Agora, nessa aula que é a aula própria desse negócio, eu posso acrescentar aí, então, para a tangente. Tangente e também cotangente, tá? Vamos colocar, então, cotangente. Porque o propósito, na verdade, é de você encontrar o seno, cosseno de qualquer que seja ângulo aí notável. Então, se segura aí. Olha, nesse caso, nós vimos lá que tangente de qualquer ângulo é igual a, então, ao seno do próprio ângulo, aí, então, que divide pelo cosseno do mesmo ângulo. Agora, para preencher na tabela ok, na tabela aqui da 30 graus, que são aqui na tangente de 30 graus, necessariamente teria que dividir esse negócio com esse negócio, visto que aí está tangente de 30 graus, ou seja, o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Teremos então 1 sobre 2 que divide, na verdade, por essa parte daqui, que era este 3 que divide aqui então por 2. Agora, a divisão das frações mantém a nossa primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Nesse caso, seria então o 2 sobre a raiz de 3. Agora, corta isto com isto, ficamos então com 1 sobre raiz de 3. Muito bem, mas até agora então terminamos aí. Tens que racionalizar. Multiplica então em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Ficaremos então com raiz de 3 que divide então por 3. Exatamente assim. A tangente de 30 graus seria necessariamente entre a raiz de 3 que divide, ou seja, 3 que divide, nesse caso raiz de 3 que divide aqui então por 3. Muito bem. Agora a tangente de 45 graus, visto que tangente na verdade é a divisão entre aí, o seno e o cosseno. Essa parte, como isto aqui então são iguais, a divisão entre duas coisas iguais dá 1. Ficaremos aqui então com 1. Agora, tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, nesse caso, eu poderia fazer aqui a divisão entre esse negócio com esse. Vamos a isso. Aqui teremos então a raiz de 3 que divide por 2, multiplicado pelo inverso da segunda fração. A segunda fração, na verdade, é 1 meio. Ao invés disso, ficamos então com 2. Corto isso com isto, ficaríamos então com raiz de 3. Tá? Nessa parte, nós ficaremos então com raiz de 3. Muito bem, muito bem. Preenchemos ainda a tabela de tangente, falta ainda a tabela de cotangente. Agora,
Para nós preenchermos a tabela de cotangente é muito simples mesmo. Simples, quando não aparece. Vamos aí, nós sabemos que tangente seria aqui então o inverso de, desculpa aí, cotangente. Cotangente é o inverso de tangente. Nesse caso, ficaremos aqui então com cosseno de alfa, se aqui fosse alfa, dividido mesmo pelo seno de alfa. Então, com essa informação, nós podemos dizer que então, para encontrar simplesmente tangente, tendo aqui então, desculpa, para nós encontrarmos cotangente, tendo aqui então tangente, necessariamente teria que inverter esse negócio. Inverte dessa fração, ficaremos aqui então com 3, raiz ainda de 3, o inverso disto é 1. O inverso disto, ficamos aqui então 1 sobre raiz de 3. Agora, isto aqui então poderia ser, mas aqui nós podemos racionalizar, né? Nós podemos racionalizar essa parte daqui, multiplicando aí o denominador e o numerador pelo mesmo número. Agora, é isso que você pode fazer. Aqui também racionaliza caso queira e aqui também depende do contexto do problema. Agora, essa aqui é a primeira parte que você poderia saber, porque a redução a primeiro quadrante, na verdade, teremos que transformar ângulos muito grandes, tá? Como você viu daquela página, tá? Te pergunta, muito grande a esses ângulos. Então, tem que ser apto mesmo de responder qualquer questão que seja, então, te colocado em que é cosseno ou seno desses ângulos. Percebeu nisso? Agora, tendo percebido isso, nós podemos partir mesmo para o que nos interessa. Vamos a isso. Isso nos interessa também, isso aqui também nos interessa, não é? Vamos a isso. Eu afastei um pouco para aqui. Atenção. Vamos introduzir o conceito, na verdade, de... Não introduzir, continuar o conceito de o que, meu amigo? De círculo trigonométrico. Dado aqui, então, um círculo que eu vou desenhar aqui a preta mesmo, vamos desenhar aqui, então, um círculo a preta muito grande, suficientemente, então, bem visível, não é? Vamos a isso. Esse círculo trigonométrico, nós temos aqui, então, o eixo dos cossenos, como nós vimos isso aqui está na aula de número 3, né? O eixo dos senos e os cossenos. Em que esse eixo aqui que está em pé, dizemos que era o eixo dos senos. Agora, esse eixo que está aqui está deitado mesmo é o eixo dos cossenos, que corresponde ao eixo então, do x. Olha, isto aqui é sistema cartesiano. No sistema cartesiano, aqui temos aí, então o zero. Tendo aqui então o zero, veja aí, aqui é o zero, mas para o círculo trigonométrico, nós sabemos que o maior, nesse caso, raio, ou seja, o raio desse negócio é igual a 1. Vamos a isso. Daqui para aqui são valores positivos, não é? O raio aqui então seria 1. Daqui para lá são valores negativos. O raio aqui, desculpa, valores positivos. O raio também aqui poderia ser 1. Daqui para aqui, valores negativos. Teríamos então menos 1. Agora, daqui para aqui também são valores negativos, né? Teríamos aqui então menos 1. Então, esse aqui será o preenchimento desse negócio. Agora, também nós temos aqui então aí os ângulos dos eixos. Os ângulos dos eixos são esses que eu estarei colocando agora, que são importantes mesmo para os seus estudos. Vamos a isso. Aqui temos ângulo de 0 grau, aqui temos o π sobre 2, já sabe como converter aí, então, graus para π, né? Π radiano, ou seja, para radiano nesse caso. Agora, aqui seria aí π, aqui seria então aí o 3π sobre 2 e aqui então seria aí então 2π. Olha, tem que saber mesmo preencher esse negócio sem necessariamente consultar então outra tabela. Tem que memorizar, decorar e aprender. Não sei como é que você vai fazer então para fazer, ou seja, para você tentar memorizar esse negócio. Atenção. Agora, o que nos interessa aqui, o que nos interessa é sabermos quando equivale a, então, os ângulos dos eixos, que aqui corresponde a 0, aqui 90, 180, 270 graus e aqui corresponde a, então, 360. Precisa mesmo colocar? Deixa-me colocar aqui, visto que estamos na aula própria, não faz mal mesmo, são coisas simples que faz a diferença. Aqui o 0 grau continua como sendo 0 grau, não é? Aqui seria o quê? Seria 90 graus, então vou colocar deste lado. E aqui seria aí então 180 graus, e aqui então seria 270 graus, e aqui seria o 360 graus, que é uma volta completa. Agora, vamos continuar e vamos continuar. Nesse caso, o que eu quero te mostrar, que o propósito dessa aula, seria saber calcular aí, então, qualquer que seja o seno, por exemplo, o seno ou cosseno, né? O cosseno é então de 0 grau, qualquer que seja então aí o cosseno, tá? O cosseno
de 360 graus. Esse aqui é o nosso propósito dessa aula. Mas, antes de você começar a enfiar a sua cabeça na resolução desse tipo de exercício, tem que saber, na verdade, que essas que nós temos aqui são umas ordenadas. Nas ordenadas, como nós vimos nas funções, lá, seria a ordenada aqui, então, x e y. Isso é que representa, então, aí uma ordenada. Agora, para que esse ponto daqui, por exemplo, seria o quê? Seria aqui, então, aí o cosseno, visto que o cosseno corresponde ao eixo do x, não é? O cosseno e aqui, então, aí o x. Desculpa aí, o seno, não é? Isso, então, que define nesses pontos. Agora, nesse ponto, qual será a ordenada? Veja aí. Quando aqui então o cosseno vale 1, o seno nesse ponto é igual a 0. Então, aqui a ordenada, na verdade, seria aqui então 1 e 0. Sendo assim o cosseno para 1 e o seno para o 0. Agora, nesse ponto, quando aí, então aí, o seno vale 1, aí então o cosseno corresponde a 0. Ou seja, temos aqui uma ordenada 0 para o x corresponde a então y, e por sua vez, aí então o seno é 1. Exatamente assim. E aqui continua a mesma lógica. Isto aqui é menos, não é? Menos 1. Ficamos então aí para o x menos 1 e por sua vez o cosseno é então 0, que corresponde nessa ordenada, não é? Ordenada que está aqui. Que está aqui, isso implica que está aqui aí, o y, que corresponde então, aí, ao seno, visto que o y corresponde ao seno, vale 0. Agora, nesse ponto daqui, a lógica continua. Continua mesmo. Teremos então aí o seno para o 0, ou seja, o cosseno como começa, visto que está aqui então nas ordenadas de x, e por sua vez o cosseno teríamos então menos 1. Então, isso aqui tem aqui algo muito importante que você precisa saber. Agora, para qualquer que seja o ângulo então aqui, o cosseno de 0, corresponde mesmo a 1. Deixa-me colocar a vermelha. Vermelha mesmo? Qual cor? Das moças, né? Vamos colocar então aí a cor das moças. Vamos a isso. Eu poderia eliminar aqui um momento e aproveitar também respirar, né? Me parece jornalista. Vamos a isso. Muito bem. Nesse caso, para qualquer que seja o cosseno então de 0 grau, isto aqui é igual a 1. 0 corresponde aqui. O cosseno de 360 graus também corresponde a, então, a 1. Agora, vamos seguir então com o processo. O cosseno a então de π sobre 2, que corresponde mesmo a 90 graus, isto aqui é igual a então a 0. Veja que então, nos cossenos o x, né? O x aqui então corresponde a 0, da mesma forma que eu coloquei essa ordenada. O cosseno a então de o π, ficamos aqui então o π é 180 graus, isto aqui então corresponde a menos 1. O cosseno de 270 graus, 270 graus, isto aqui então corresponde a 0. E o cosseno de 360 graus, que está aqui, na verdade, é igual então a 1. É isso que você precisa saber. E isso aqui tem que ser, então, coisas bem estudadas e bem memorizadas, então, por todos vocês. Atenção. Agora, vamos entrar mesmo nos senos. Vamos entrar nos senos. Para o seno, aí, então, de 0 grau, isto aqui corresponde mesmo a 0. O seno aqui, então, é 0. Veja que o 0 aqui, então, corresponde ao seno. E o seno do mesmo lado que é aqui, nesse caso, que é 360 graus, é igual mesmo a 0. Agora, vamos caminhar. O seno de 90 graus corresponde mesmo a 1. Veja aqui. O eixo dos senos corresponde ao y, não é? Aqui é 1. Para os senos mesmo de 180 graus, corresponde mesmo a 0. Veja aqui, o eixo dos senos, que é o y, aqui corresponde a 0. E aqui, então, o x corresponde então, aos cossenos. Para os senos, nesse caso de 270 graus, isto aqui corresponde a menos 1. Veja aqui. Aqui, os senos corresponde a menos 1, sendo que o 0 aqui é para os cossenos. É isso que você precisa saber. Primeiramente, é isso que você precisa saber. Atenção. Para qualquer que seja então a tangente que pertence nesses quadrantes, para qualquer que seja aqui então a tangente, seria igual a quem a divisão dos senos, tá? Do mesmo ângulo que divide aqui está pelos cossenos do próprio ângulo. Atenção. Tem caso em que os cossenos não são definidos, ou seja, tem caso em que a tangente não é definida. Em qual momento que a tangente não é definida? Esse exato momento aqui. Porque esse exato momento aqui e aqui, tangente mesmo,
corresponde a quanto? O seno nesse ponto é igual a 1, mas o cosseno nesse ponto é igual a 0. 1 que divide por 0 não está definido. Isso aqui então não existe. Nesse ponto a tangente não é definida e nesse ponto também a tangente não é definida. Mas aqui tangente é definida. Aqui tangente é igual a 0 mesmo e aqui também tangente é igual a 0. Ou seja, tangente de 0 grau é a mesma coisa, tangente mesmo de 360 graus, que será a mesma coisa tangente aí então de 180 graus, em que tudo isso, apesar que estou tampando aqui com a minha cara, não é? Desculpa aí. Em que tudo isto aqui corresponde a então a 0, tá? Corresponde a 0. Como tangente inverso de cotangente, então cotangente acontece numa cena inversa, não é? O lugar onde tangente não é definida, cotangente ela está definida. Esses pontos é igual a 0. Mas os lugares em que cotangente, então, ele aqui não está ou é definido, esse ponto, o cotangente, aí então não existe. Corresponde a esses pontos, né? Tangente nesses pontos não existe. Quando aqui então aí tangente ele aqui é definida. Em que esse ponto, quando a tangente não é definida, é aqui, é aqui. Nesses pontos, o cotangente, desculpa aí, nesses pontos o cotangente não está definido. Mas aqui e aqui, tangente, cotangente, ele então está definida. É isso que você precisa saber em relação a esse negócio. Mas não basta só, porque eu, na verdade, estou com muita vontade de entregar tudo, tudo mesmo. Porque aqui não poderá mais existir dúvida em relação a esse assunto. Olha, tem ângulos que podem girar, girar mesmo, tá? Podem girar, por exemplo, parar aqui. Qual seria aqui o tangente? Um desses ângulos, por exemplo, aí, então, é tangente aos senos, né? Ou seno, cosseno, por aí vai. Por exemplo, o seno de um ângulo que girou 4π. Veja aí. Esse ângulo girou quanto? 1π, 2π, 3π, 4π. Parou aqui. Agora, para qualquer que seja aí, então, aí, o arco que girar várias vezes, parar nesse ponto, o seno dele é igual a 0, visto que nesse ponto é um eixo, é um lugar em que o seno dá 0. O seno então dá 0. Mas acontece o inverso para o cosseno. Por exemplo, o cosseno de 4π. Quando é que corresponde isto aqui? Isto aqui corresponde a então a 1, visto que parou aqui. Agora, se nós termos aqui então, por exemplo, o número ímpar, vamos colocar aqui o cosseno, ou seja, o seno, por exemplo, é então de 5π. Vamos analisar essa situação. Vamos a isso. Aqui temos 1π, 2π, 3π, 4π, 5π. Parou aqui. Se parou nesse ponto, implica que o seno que parte ou que para aqui é igual mesmo a então a 1. Mas o cosseno nesse ponto em que parou aqui é igual mesmo de verdade. Desculpa aí. Não pode parar aqui. Por quê? Por quê? Vamos aí. 1π, 2π, 3π, 4π, 5π. Parou aqui, não é? Parou aqui. Logo, o cosseno, ou seja, o seno de 5π seria igual a, então, a quê? É igual a 0. Nesse eixo daqui, o cosseno, ou seja, o seno sempre dá 0. Mas, nesse eixo aqui, ele aqui, então, aí, o cosseno é que dá 0. E o seno sempre existe um número, né? Pode ser negativo, assim como positivo. Mas o cosseno, aí, então, nesse caso, o 5π, seria igual a, então, a menos 1, visto que parou aqui. Entendeu aqui? Então, é isso que você precisa saber. Podemos encontrar aqui, por exemplo, o cosseno de 10π. Não tem problema. 10π. Quanto é que seria então isso aqui? Veja aí. Como é número par, eu suponho, ou pressuponho que seja aqui então 1. Mas para conferir, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí que então 9, 10. Parou aqui. Nesse caso, sim, é verdade que é igual a 1. Para qualquer que seja então que o cosseno do número aqui então que é 4 vezes em que essa parte aqui número par é igual a então a positivo. Mas para que isso aqui então seja um número aí então negativo, isso implica que tem que ser com um número ímpar, que vai parar aqui. Logo fica então negativo. Agora
pega essa ideia e vamos transportar isso para nós fazermos sucesso. Olha, não parou por aqui. Atenção, tem coisas mesmo que eu preciso explicar agora mesmo. Eu sei que você está cansado, mas eu sei que você também precisa aprender. Atenção, reduzir um ângulo A primeiro quadrante, por exemplo, tem ângulos que não estão nesses parâmetros. Tem ângulo que vai girando mesmo, girando descontroladamente, até parar um ponto em que não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Por exemplo, o ângulo parou aqui. Atenção, girou, girou, parou aqui. Se esse ângulo parou, girou, girou, parou aqui, posso dar exemplo, por exemplo, aqui está 120 graus. O que seria aí então o cosseno ou seno desse ângulo? Atenção, para qualquer que seja aqui então o cosseno de 120 graus, nós devemos reduzir isso então ao primeiro quadrante. Como disse o título, né? Redução ao primeiro quadrante. Para você reduzir, preste atenção, para você reduzir o ângulo que foi então parar aqui, em que não é nenhum desses eixos, precisa na verdade saber quando é que falta esse ângulo, lugar que parou, para chegar no eixo dos cossenos, que é aqui no eixo então do x. Veja aí, daqui para aqui, falta quanto para chegar então nesse ponto? Falta aqui então aí 60 graus, porque 60 mais 120 é igual a 180, que é aqui. Então, nesse ponto, falta aqui então 60 graus. Teremos aqui então cosseno de 120 é igual mesmo a cosseno de 60 graus. Mas atenção, olha no sinal. Nesse ponto, qual será que então o sinal? O sinal aqui é positivo ou negativo? O sinal aqui então seria negativo, logo corresponde a menos esse negócio. Agora, o cosseno de 60 graus é igual então a menos 1 sobre 2, que esse negativo que está aqui e essa parte é igual a um positivo, né? Exatamente assim. Agora, para qualquer que seja aqui então o seno que fosse girar, parasse aqui então no 120 graus, nós também podemos reduzir. A lógica é a mesma. Veja, quanto é que falta aqui para chegarmos aqui então nesse eixo aqui então dos cossenos? Falta mesmo aí então 60 graus, não é? Ficaremos aqui então seno 60 graus. Mas olha no sinal. O sinal diz o seguinte. Quando no sinal, daqui, quando é que corresponde aqui então aí o seno? O seno corresponde a valores positivos, não é? Ficaremos aqui então com raiz de 3 sobre 2. Essa tabela já vimos nas aulas anteriores. É isso que você precisa saber mesmo para acabar com tudo. É a mesma coisa que acontece se esse ângulo girou parou aqui. Quando é que falta daqui para aqui, não é? É que seria então a lógica. Se o ângulo girou parou para aqui, olha quando é que falta daqui para aqui. Se o ângulo girou mesmo parou daqui, quando é que falta daqui para aqui? Sempre devemos reduzir então ao primeiro quadrante. Veja, esse ângulo que nós reduzimos, esse ângulo que pertence então ao primeiro quadrante, que é aqui. Basta o ângulo seja do primeiro quadrante e esse ângulo então seja então notável, é muito simples de você encontrar o seu valor. É isso que você precisa saber. Entendeu aqui? Se você entendeu tudo isso, está de parabéns. Agora chegou aquele momento mesmo de nós acabarmos com os exercícios. Vamos a isso. Vamos para o nosso próximo slide, onde nós vamos fazer então sucesso. O propósito mesmo é de nós fazermos sucesso. Vamos a isso. Vamos partir para essas questões. Temos então essas questões. Deixa-me reduzir aqui a minha caneta mesmo. Ela aqui está bem grossa. Assim dá? Dá. Vamos a isso. Temos o nosso primeiro exercício. Vamos aqui. Disse que o seno de 45 graus. Olha na tabela. Vai na tabela e copia. Será que é necessário voltar para lá? Até a nossa tabela então está aqui de uma forma transparente, né? Onde é que está? A tabela está aqui. Deixa-me deixar aqui uma forma invisível isto. Aí está. A tabela é essa. Então, olhe bem nessa tabela, porque eu terei que usar e copiei aí então ao lado, para nós podermos usar. Vamos a isso. Eu já copiei, guardei mesmo na minha cabeça, confio mais da cabeça do que dos papéis, né? Vamos a isso. Prontos. Agora, sendo assim, eu posso tirar aqui, pimpa. Já foi retirado aí. Vamos a isso. Como eu confio da minha cabeça lendo papéis, vamos começar a tentar resolver. Acompanhe comigo. O seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Mas o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2.
Mas aqui então o cosseno de 45 graus mesmo é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora, soma essa parte com essa parte. Quanto é que nós ficaremos somando essa parte com essa parte? Ficamos aqui então com 2 vezes raiz de 2 que divide aqui então por 2. Somado mesmo com raiz de 3 que divide aqui então por 2. Tive que somar essa parte com essa parte e manter aqui, visto que são parcelas iguais, né? Corta isso, ficamos aí então com raiz de 2 mais raiz de 3 que divide aí então por 2. Então, a nossa solução seria aqui então a alternativa A. Atenção. Vamos aqui então para a questão do número 2. Não enumerei isto aqui. Não enumerei. Perdoem aí. Mas a enumeração tanto faz, né? O que nos interessa mesmo é nós fazermos sucesso. Vamos a isso. O resultado dessa operação que é tangente de π sobre 6, multiplicado, ou seja, somado por 2 vezes o seno de π sobre 6, mais 4 vezes o cosseno de π sobre 6. Quando é que resulta aí esse negócio? Vamos entender aqui. Atenção. Tangente de π sobre 2. O que é o π sobre 6? O que eu queria que você fizesse primeiramente é de nós convertermos esse π sobre 6 em radianos. Atenção. Nós vimos em nossa relação que 1 π radiano é igual a 180 graus. Seria a mesma coisa eu levar essa parte aqui substituir por 180 graus. Ficamos aqui então com 180 graus que divide por 6. Isto dá quanto? Vamos a isso. Eu posso simplificar isto com isto. Isto aqui então dá aí 30 graus. Meu amigo, para os mais experientes já devem saber aí que os ângulos notáveis, por exemplo, 30 graus, corresponde a π sobre 6. Por exemplo, 45 graus, isto corresponde a π sobre 4. E por sua vez 60 graus, corresponde mesmo a π sobre 3. Para os craques, sabem disso aí de cabeça. Agora, caso você queira ser craque, preste atenção nos truques dos craques, não é? Vamos a isso. O que eu quero fazer com isso é o seguinte. Aqui é a mesma coisa, tangente 30 graus, que é a mesma coisa o seno 30 graus mesmo, que divide então pelo cosseno de 30 graus. Vamos fazer então a operação dessa continha daqui. Isto aqui será igual, o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. O cosseno desse negócio, ficamos aqui então com raiz de 3 sobre 2. Agora, isso aqui fica quanto? 1 sobre 2 é a mesma coisa, 1 sobre 2 multiplicado então por 2 raiz de 3. Não é o inverso desse negócio. Corta isto com isto. Ficaremos então com raiz de 3. Raiz, nesse caso, ficamos com 3 raiz então de raiz de 3 sobre 3, né? Como viu na nossa tabela, acredito eu, está lá. Veja lá. Então, nosso primeiro resultado, podemos colocar aqui, raiz de 3 sobre 3, o que corresponde aqui à tangente de 30 graus. Tangente de 60 graus seria a quinta raiz de 3, tá? Essas coisas devem ficar mesmo aí na cabeça. Vamos a isso. O 130 graus, é igual a 1 sobre 2. Multiplicado aqui então por 2 que aparece aqui, cortamos, ficamos aí então com 1. Atenção. Vamos colocar aí então mais 1 mesmo. Essa parte aqui, que ficará então 4 vezes o cosseno de 30 graus, que é o π sobre 6, é a mesma coisa, raiz de 3 sobre 2. Corta isso com isso, ficaremos aqui então com 2 raiz de 3. Atenção. Agora, ficamos aqui então com mais 2 raiz de 3. Olha, eu acredito que então para essa questão, eu fiz aqui então previamente para conferir, né? Eu vi que isto aqui, não sei que eu não operei, não cheguei a operar aqui, mas só pela minha análise, não temos alternativa correta aqui. Não sei, né? Caso esteja escondido, então perdoe. Mas aí em casa, faça a soma aqui, então verifica aí. O nosso propósito foi te mostrar então como é que se calcula. Agora, para achar a alternativa correta é outro assunto, né? Olha, a Julia está fugindo aqui então das questões, né? Mais ou menos assim. Vamos a isso. Eu me permite, espero que você possa me permitir aí em casa. Eu queria limpar essa parte aqui para nós ficarmos com espaço. Eu gostaria de limpar essa parte daqui para nós ficarmos então com espaço livre. Exatamente assim, porque vamos fazer então a conta desse negócio, que é o cosseno de 1500. Antes que isso, ou isso quando não acontece, nós podemos aqui tentar regularizar a situação da nossa caneta, né? Visto que aumentamos ali.
Assim tá bom. Assim tá bom. Vamos a isso. Qual o valor de cosseno de 1500? Qual seria que está aí o resultado? Vamos a isso. Quando esse ângulo está fora dos parâmetros, o cosseno de 1500, não é? Vamos colocar aqui, 1500 mesmo. Veja aí, esse ângulo, nosso círculo trigonométrico, na verdade, ele é que termina em 360 graus. O nosso círculo trigonométrico termina em 360 graus. Hum, assim? Hum. Isso então parece uma bola, né? Parece um ovo. Ha, parece mesmo um ovo. Esse círculo aqui então pode girar, tá? Isso aqui então pode girar, termina aqui em 360 graus. Mas existe mesmo os ângulos que estão fora desses parâmetros. Que gira, que gira, que gira, então para lá vai. A nossa tarefa, na verdade, é descobrir onde é que esse ângulo então parou depois dando giro. Imagine só. O ângulo que girou, 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 parou aqui, já fica como sendo ainda ângulos notáveis, né? O cosseno desse negócio seria igual a U, porque esse aqui é o eixo dos cossenos, aqui é o eixo dos senos. Agora, a nossa tarefa mesmo é descobrir onde é que esse ângulo então aí girou e parou. Para nós fazermos isso, precisamos dividir aqui. Divisão, sim. Você viu na matemática básica, então caso você tenha fugido lá na matemática básica, eu te recomendo então que veja primeiro lá as aulas de divisão. Olha, nós temos que dividir para saber quantas vezes esse ângulo aqui girou e onde é que vai parar. Para fazer isso, temos que dividir esse negócio por 360 graus. Atenção. Qual o número que eu posso multiplicar daqui? Multiplicando com esse negócio é igual mesmo a, ou igual a aproximadamente então 1500. Acredito que então o número que eu achei aqui é o 4. Vamos tentar primeiramente estar com 4. Vamos aplicar aqui a multiplicação. Multiplique 360 vezes 4. Este cônjuge dá 0. Aqui fica quanto? Fica 24. 4 vai 2. Vamos colocar 4 vai 2. Este cônjuge é igual a quanto? É igual a 12. Mas ficamos aqui então com 14. Essa parte ficamos aqui então aí com 14. O 1400, o 1440, esses números é bem aproximado mesmo a 1500, né? Vamos colocar aqui. 1440. Faço a subtração. Aqui fica 0. Aqui mesmo fica 66, aqui ainda fica 100. Como nós vimos na matemática básica. Atenção. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o 1500 girou, 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 mais quanto? Parou aqui. E mais aqui então 60 graus, não é? Aqui temos 60. Mais 60 graus. Ou seja, 1500 ele fez aqui então aí 4 voltas, 4 voltas mais 60 graus. Isso ainda quer dizer assim. Agora, será que você não sabe então o cosseno? Estamos esperando o cosseno. O cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus, na verdade, é igual a quanto? Aqui o cosseno está positivo, como nós sabemos. Isto dá 1 sobre 2. Agora, o nosso resultado dessa operação é igual mesmo a 1 sobre 2. Ficamos então com a alternativa correta como sendo B. Agora, vamos continuar para a questão de número 4. Vamos a isso. Temos aqui então aí o cosseno do número negativo, né? Atenção, essa lógica poderia funcionar aqui então com seno, cosseno, qualquer que fosse ângulo aí. Não diga que eu aprendi apenas com cosseno e não sei fazer o cosseno. Mentiu, mentiu mesmo. Se você dizer isso, isso significa que você não aprendeu mesmo. E não aprendeu aqui. Se aprendeu aqui, aprendeu bem. Vamos a isso. O cosseno de menos 3060. Atenção. Como aqui vem menos, o que significa esse negativo? Abra olho, querido. Abra olho mesmo. Coisas maravilhosas que estão por passar. Essas coisas, quando passa, não se repete mesmo. É apenas uma vez. Passou, passou. Perdeu, perdeu. Atenção. Aproveita aqui então a oportunidade de aprender então, a trigonometria então, do zero até ao avançado. Vamos a isso. Aqui aparece menos. Esse menos significa que esse ângulo está girado aqui no sentido contrário, né? Porque esse giro é o sentido, aí então, anti-horário
esse giro é sentido aqui então aí horário. Quando aparece aqui então sinal negativo, isso implica que está girado de forma contrária, né? Avariou. O relógio é variado. O relógio está correto, né? Porque assim o relógio não gira assim, gira assim. Agora, se aqui aparece menos, isso implica que está girado no sentido aqui está aí horário, não anti-horário. Agora, a nossa missão, na verdade, será descobrir quantas vezes girou e onde é que parou. Para fazer isso, já sabe, né? Divide aqui então o 3.660 dividido aí então por 3.360, não é? Exatamente assim. Agora, o que eu queria fazer aqui, o que eu quero fazer é o seguinte. Imagina, esse número é semelhante a esse aqui. Que tal eu multiplicar aqui então por 10? Se eu coloco aqui então 10, implica 10 vezes esse negócio, ficamos aqui então com 3.600, não é? Essa subtração, na verdade, dá 60. Aqui dá 0, aqui dá 6, né? Aqui dá 0, 0, ficamos aqui então com 60 graus. Isso implica que esse ângulo girou mesmo, girou 4 vezes, né? 360, girou 4 vezes não. 10 vezes 360 mais 60 graus, não é? Girou aqui então 10 vezes e por sua vez mais 60 graus. Agora, como o sentido anti-horário, eu tenho que fazer o seguinte. Girou assim, terminou aqui e fez mais aí então quanto? E fez mais 60 graus então nesse ponto. Agora, com isso, nós podemos analisar aqui. Quando é que vale o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus, como está nesse ponto, como está aqui tá aí no quarto quadrante, isso implica que o cosseno de qualquer ângulo que está no quarto quadrante é positivo. Mas se fosse cosseno, seria aqui está negativo. Logo, aqui fica positivo. Automaticamente fica aí 1 sobre 2. Conseguiu, né? Conseguiu mesmo. Ficamos então com a alternativa B. É isso que você deve fazer. Agora, vamos partir para o nosso próximo slide. Vamos resolver. Vamos continuar e assim você fica aí, craque. Vamos a isso. Temos essas questões que está aqui. Como lá foi o número 4, isso então posso considerar como sendo o número 5. E aqui então o número 6. E aqui o próximo exercício seria o número... Não tem o próximo exercício? Interessante. Vamos a isso. Tem que afastar um pouco para aqui e vamos ler. A expressão que esse que está aqui é igual a... Atenção. Essa expressão temos aqui então o 130 graus. O 130 graus é igual a 1 sobre 2, não é? Menos o cosseno de 120 graus. Nós devemos entender. Vamos entender aqui. Sempre construa aqui ou coloque ao lado o círculo trigonométrico, que é muito importante e bem interessante, né? Uau! O que está acontecendo aqui? Vamos fazer aqui. Prontos. Prontos. O cosseno 120 graus, na verdade, é o ângulo que girou, parou aqui. Parou aqui, que é o 120 graus. Como nós queremos o cosseno 120 graus, isso implica o quê? Implica que temos de descobrir qual o ângulo que faz daqui para aqui. Que faz daqui, na verdade, 60 graus. Meu amigo, o cosseno aí então de 120 é igual a então a menos o cosseno de 60 graus. Por que menos? Qualquer cosseno que está aí então no segundo quadrante implica que esse cosseno ele aqui é negativo, visto que esse aqui é o eixo dos cossenos, aqui está o eixo do seno. Tome nota aí. Quando calculado isto aqui, dá quanto? Dá 1 sobre 2. Não é? É sim. Você usa a tabela. Você então usa a tabela. Como aqui temos menos, e lá também temos menos, fica positivo, né? Mais 1 sobre 2. Menos. Agora, o nosso desafio, na verdade, será calcular então esse negócio. Atenção. Vamos a isso. Posso colocar aqui então a tangente de 540. Tangente de 540. Quanto é que corresponde esse negócio? Atenção. Eu coloquei então que gerou uma vez e mais alguns pontos, né?
Agora, para você descobrir então quantas vezes o ângulo girou e mais quantos pontos também restou, basta levar então esse negócio, tá? O 540, atenção, divida, por exemplo, 360, né? Mas aqui está é 1. 1 vezes isto, ficamos com isso. Aqui está faça, aqui está 360, menos esse negócio, não é? Aqui fica 0. Aqui fica 14. 14 mesmo fica quanto? Quando é que falta 6 para 14? Falta 4, 8. Falta o 8, né? Aqui fica isto. Aqui fica 4, 4, 5. Ficamos então com 1. 180. Ou seja, seria aqui então aí o ângulo que girou uma volta e mais 180. Parou aqui. Se parou aqui, facilitou o nosso trabalho, né? Já temos aqui o trabalho facilitado. O que seria disso? Isso aqui então seria, de verdade ou na verdade, seria o quê? Seria que aí o tangente, visto que tangente é igual, tangente ainda de 500. Vamos colocar aqui ao lado, com outra cor mesmo. Uma cor preta, né? Vamos a isso. Vamos declarar ludo para esse exercício. Tangente a então de 540 seria a quinta divisão entre o seno de 540 graus, não é? Dividido pelo cosseno de 540 graus. Olha aqui. Tangente desse negócio que é 540 graus seria igual. Vamos a isso. Vamos a isso e vamos a isso. Seria igual a quem? O seno de 540 graus, na verdade. Como girou, girou, parou aqui, parou nesse ponto. Quanto corresponde então o seno daqui? O seno daqui é igual mesmo a 0. O cosseno daqui é igual a menos 1. Essa divisão dá 0. O 0 vezes essa parte aqui, aqui então dá 0. Ficamos com esse negócio que será igual a quanto? A 1. Metade mais metade é igual a 1. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa aí então A. Tá a gostar da aula, né? Vamos a isso. Agora, para essa expressão, parece uma expressão muito complexa, mas para nós que somos craques mesmo em trigonometria, não vamos precisar emagrecer. Não, 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 não. O tempo de emagrecer passou, porque agora mesmo é para fazer sucesso em trigonometria. Atenção, veja aqui. Temos aqui então 8π. O que seria 8π? 8π seria um ângulo que girou, 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 girou. Girou, 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 parou aqui. Se o número para, sempre para aqui. Agora, qual será aqui então o seno do ângulo que girou, parou aqui? Esse ângulo que girou, parou aqui, que seria nesse caso 8π, esse negócio seria igual aqui a 0. Agora, se você leva aqui então, coloca aqui então um 0, que é o resultado desse negócio, será que o 0 vezes esse aqui, ficamos aqui então com 0. O 0 que divide por isso aqui é igual então a 0. A hora de emagrecer em trigonometria passou. Agora é para fazer sucesso. Vamos a isso. Vamos a isso e vamos a isso. Agora, vamos continuar mesmo para essa questão. Vamos a isso. Lá parei aqui no questão número 5. Em questão número quanto? Vamos enumerar aqui número 6. Vamos em número 6. A quinta seria 7. Tá? Seria aqui questão de número 7. Aqui questão de número 8. Muito bem. Vamos. Olha aqui. Nesse caso, temos esse negócio. Vamos tentar simplificar esse negócio. E vamos simplificar mesmo. Além de tentar só, vamos simplificar. Disse que é raiz, mas a minha atenção não será focada aqui no radical. Vamos se focar no que está dentro desse radical. Por exemplo, um dos maiores focos mesmo, o que vai nos dar trabalho, é o seno de 240. O seno de 240, quanto equivale? Vamos dizer o nosso círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, a partir de hoje, é seu amigo. Quando lá nas equações trigonométricas, assim como as equações trigonométricas, o círculo trigonométrico então será o seu amigo. Olha, eu posso não ser seu amigo, mas pelo menos seja amigo. Posso não ser seu amigo nesse curso de trigonometria, mas pelo menos seja o amigo aí, então do círculo trigonométrico. É o meu pedido. Mesmo que eu não seja seu amigo, seja amigo ainda do círculo trigonométrico. Aqui temos 0 grau, aqui temos 90, como nós sabemos. Aqui é o 180 mesmo. Aqui é 270 e aqui tem 300 aí então e 60.
O ângulo que está aqui, que é 240, o ângulo está que girou, parou aqui. Aqui. Agora, quando é que faz daqui para aqui? Se se parou, por exemplo, aqui no terceiro quadrante, que é 240, quando é que faz daqui então, para chegarmos então, no eixo dos cossenos, visto que o eixo dos cossenos é esse que está aqui? Quando é que faz então, esse pedaço? Esse pedaço mesmo, na verdade, ou de verdade, falta quanto? Falta aqui, faça assim. Faça 200 ao lado, não é? Faça 240 menos 180. Isto dá quanto? Dá 0. Agora, aqui dá 14. 14 para o outro dá 6, né? Ficamos aqui então com 6. Aqui então dá 0. Daqui para aqui falta então 60. Atenção. Nós teremos de dizer que então o seno de 240 graus será igual a então a seno, tá? Ao seno de 60 graus. Mas olha, está no terceiro quadrante, que é aqui. O seno daqui, ele aqui é negativo, logo ficamos aqui então com menos. Quando o cálculo desse negócio, ficamos aqui então com menos raiz de 3 que divide por 2. Use tabela, né? Use tabela. Por acaso você seja um craque, pode não usar, né? Vamos a isso. Aqui temos menos cosseno de 90. Nos cossenos mesmo de 90, corresponde aqui. Para qualquer que seja o cosseno de 90, aqui está dá 0. Isto aqui está dá 0. Atenção. Agora, o seno de 270. O seno de 270. Como corresponde aqui, você sabe muito bem que esse seno daqui dá em menos 1. Falamos muito bem desse negócio. Mas é menos 1 elevado a, então, ao quadrado, que está aqui, não é? Que dá aqui 1. E essa parte aqui dividido mesmo por 1, dá mesmo, então, 1. Dá 1, não é? Dá a mesma parte. Logo, nós podemos entender essa parte, podemos passar então ao lado aqui. Podemos entender que a nossa expressão que é gigante mesmo, não era gigante. Era mesmo uma expressão bem simples, tá? Vamos a isso. Eu posso colocar aqui então a vermelha para declarar mesmo sangue, porque a questão está morta. Temos que colocar aqui então 3 vezes. Essa parte daqui, vimos que dá menos raiz de 3 que divide por 3. Ficamos aqui entre parênteses, menos raiz de 3 que divide por 2, né? Tudo isso aqui é ao quadrado. Mas atenção, ficamos aqui então com raiz 3 vezes. Aqui, como sinal negativo, sendo que está elevado aqui a expoente par entre parênteses, logo podemos ficar ainda despreocupados com o sinal. Aqui então dá aí o número positivo. Mas nossa preocupação será mesmo de elevar essa parte aqui então ao quadrado e levarmos aqui então ao quadrado. O raiz de 3 elevado ao quadrado, cortamos isto com isto, ficamos aí então com 3, dividido, e essa parte aqui elevado ao quadrado, ficamos aí mesmo com 4. Logo, isto ficamos com raiz de 9, que divide por 4, que será igual a, então, a 3, que divide mesmo por 2. Isso é que poderá ser, então, nosso resultado. A alternativa correta é a alternativa B, de belezura. Tá? A trigonometria, ela aqui, então, é linda. Vamos a isso. Qual o valor dessa expressão? Nós queremos aqui, então, o valor numérico mesmo dessa expressão. Olha, aqui temos o 3π sobre 2. O seu amigo, na verdade, é o círculo trigonométrico. Mesmo que eu não seja o seu amigo nesse curso de trigonometria, mas pelo menos seja um amigo do círculo trigonométrico. Desenhe aqui então ao lado o círculo então, trigonométrico. Exatamente assim. Agora, eu posso traçar nesse ponto? Como nesse ponto? Agora, para qualquer que seja aqui então, aí o 3π sobre 2, corresponde aqui, não é? 3π sobre 2. Entende? Agora, o seno desse ponto dá menos 1. Logo, o primeiro ponto ficaremos aqui então com menos 1. Mas, tangente dessa parte aqui, atenção. Tangente desse negócio, vou ter que fazer aqui ao lado. O 3π, que é 180, que divide aqui então por 4. Isso quando é corresponde? Vamos a isso. Aqui corresponde a quanto? Essa divisão daqui dá 45. Ficamos aqui então com 3 vezes 40, a entre 5. Agora, 3 vezes 45, quanto corresponde isso aqui? Eu não sei mesmo, a não ser que eu possa fazer essa continha aqui. 45 vezes 3. Isto dá quanto? Dá 15. Ficamos aqui então 5 vai 1. Isto vezes isto dá
12, mas isto ficamos 130, não é? 130. Agora. Isso implica que o tangente desse negócio é igual mesmo a 130, não é? Transformamos aqui então em pi radiano para grau. Trabalhar com grau para esse negócio é muito simples. Vamos a isso. Isso implica que o tangente de 130 graus é a mesma coisa, o seno de 130 graus é a mesma coisa que então o seno de 130 graus que divide então pelo cosseno de 130 graus. Atenção, atenção e atenção mesmo. Vamos a isso. O que significa 135 graus? 135 graus significa um ângulo que girou, parou aqui então no segundo quadrante. Não chegou aqui em 180 graus. Pode ser que parou aqui. 135 graus. Agora, daqui para quanto é que falta para chegar aqui? Falta 45. Falta quanto? Teríamos que fazer aqui então 180 menos 135. Isto aqui dá aqui 10, 135, né? 10 dá 5, né? Dá 5. Aqui dá 5. Aqui 4, ficamos com 4. 0. 40 aqui. Daqui para aqui falta então 45. 45 mesmo. Agora, seria a mesma coisa, aquela nossa continha aí, fazermos o seguinte. Seria a mesma coisa eu colocar aqui o seno de 45 graus mesmo, que divide então pelo cosseno de 45. Mas preste atenção onde se encontra esse ângulo. Esse ângulo se encontra então nesse quadrante, em que o cosseno ele aqui é negativo e o seno aqui é negativo. Logo o resultado fica então negativo. Tá? O resultado daqui então fica negativo. Logo teríamos o seguinte. Aqui teríamos o quê? O seno mesmo, mas coloca o seno negativo aqui. O seno disto isto aqui dá raiz de 3. Raiz de 2, tá? Raiz de 2 que divide por 2, que divide mais por raiz de 2 que divide por 2. Você usa a tabela. Ficamos aqui então menos 1. Eu já dei a tabela. Agora, caso você se confie, seja confiante, pode fazer então de cabeça. Ficamos então com menos 1. Essa parte daqui então dá menos 1. Agora, o cosseno de um ângulo que é número ímpar, na verdade, se for um número ímpar, gira, passa daqui para aqui para números pares. Mas aqui então números ímpares, logo vai ter que parar aqui. Para qualquer que seja o cosseno então que para nesse ponto, dá aqui então menos 1. Aqui temos menos 1. Apenas essa parte, não é? Não resulta dessa expressão. Não confunda nada aí. Então, nós ficamos aí então com menos 1. Esse resultado dá então menos 3. A alternativa correta é a alternativa B. A partir dessa aula, eu te garanto que nunca mais terá dúvida em relação a esses negócios, tá? É isso que você deve saber, isso que você deve aprender quando nós falamos ainda da trigonometria, que é redução ao primeiro quadrante. Percebeu? Então, se gostou, também pode comentar. Eu sou Julinho Momate e te vejo nos próximos conteúdos. Até lá!